Comércio e progresso. A história de Santa Teresinha e suas raízes. Foi aqui onde tudo começou. Esse é o local conhecido como Caldeirão das Bestas. Foi ele que deu origem ao primeiro nome da cidade, que na época era ainda um sítio. Recebeu esse nome devido a esse tanque escorregadio, pois os comerciantes deixavam aqui as bestas que acabavam escorregando, caindo e morrendo afogadas, quando tentavam beber água. O povoado de Santa Teresinha foi fundado no ano de 1929, data que foi realizado a primeira feira livre, pois foi o comércio que deu origem ao município, quando os comerciantes de São José do Egito negociavam em Imaculada devido a altos impostos cobrados por fiscais de Teixeira. Por esse motivo, os comerciantes daqui resolveram fazer uma feira e colocaram o segundo nome da cidade, Feira Nova, em virtude dessa primeira feira. Ainda no mesmo dia foi celebrado a primeira missa presidida pelo padre Sebastião Ferreira Rabelo, debaixo de um sobreão na propriedade da família Virgulino. O terceiro nome que esse município recebeu foi Santa Teresinha, em homenagem à santa, sugerido pelo padre Sebastião Rabelo, em acordo com os habitantes da época. Estou aqui no local conhecido hoje em dia como o Beco do Virgulino, nome recebido por causa do senhor Virgulino José dos Santos, que foi um dos primeiros moradores da cidade, juntamente com Domingos dos Santos e Joaquim Martins, que iniciaram a construção das primeiras residências. A cidade propriamente cresceu e se desenvolveu principalmente com esta atividade. O comércio em Santa Teresinha, no passado, por exemplo, foi a principal atitude ou atividade que o pessoal iniciou a nossa cidade. E de lá para cá ele vem se desenvolvendo gradativamente. Vários comerciantes de outras localidades e até de outro estado, como é o caso o nosso aqui vizinho, a Paraíba, muitos comerciantes sempre procuraram Santa Teresinha como sendo um polo de desenvolvimento para o comércio. Vários comerciantes, por exemplo, de São José do Egito e outras localidades, vieram para Santa Teresinha. Aqui se estabeleceram e o comércio foi se desenvolvendo cada vez mais. Hoje, com as modernidades, com as tecnologias, o comércio vem
mantendo este grande foco de desenvolvimento, abrindo novas portas de trabalho para a juventude, se desenvolvendo cada vez mais. Então, Santa Teresinha, hoje, ela recebe comerciantes de várias localidades, colocando o seu comércio fixo, como colocando também comércios ambulantes. Por exemplo, na segunda-feira, onde é a feira livre da nossa comunidade. Então, é com alegria que a gente registra e agradece a todos os administradores do nosso município que sempre deram uma prioridade para esta atividade, acolhendo e recebendo a todos com muito carinho. Eu, por exemplo, comecei uma pequena atividade em 1986, a qual permanece até hoje. Na época era uma escola de datilografia e depois foi renovando. Depois tivemos uma escola voltada para a computação. Posteriormente viemos ampliando essa atividade com a parte de papelaria. E hoje faz 37 anos e a gente continua trabalhando e acreditando, primeiramente em Deus e depois no potencial que cada um tem dado pela graça de Deus. O Senhor Domingos, um dos primeiros comerciantes dessa cidade, desempenhou um papel importante no seu desenvolvimento. Com visão empreendedora e dedicação, ele contribuiu para o crescimento econômico local. A influência do Senhor Domingos está viva, deixando um legado duradouro na história e no progresso dessa cidade. Fazenda Cacimba Nova, foi bonito o teu passado, ainda estás tendo a prova, pelo que vejo ao teu lado, um curral grande pendido, um carro velho esquecido, pelo chão todo encardido, sentindo sem paradeiro. Eu sou Lelo Ulisses, neto de Ulisses Andrelino, conhecido na cidade de Santa Teresinha por Senhor Domingos. O meu pai era Antônio Ulisses, conhecido por Antônio de Senhor. O meu avô foi um dos primeiros comerciantes aqui na cidade de Santa Teresinha. Ele comercializava castanha, milho, fibra de agave, mamona. E meu pai contava que vinha comerciantes de Sumé, na Paraíba, com tropas de burro, para comprar a mercadoria do meu avô, a qual ele vendia aqui e comercializava na nossa cidade. Ulisses Andrelino, conhecido por Senhor Domingos. E a nossa família sempre foi nascida e criada aqui, né, nesse setor, aqui na região, no sítio Caldeirão. Ele é daqui mesmo, de Santa Teresinha. Eu não sei o registro certo de quando meu avô começou o comércio aqui em Santa Teresinha, mas ele faleceu em 1987 e eu acredito que pela data de nascimento do meu pai, em 1940 ele já trabalhava, né, nesse ramo de comércio. Era amigo de Afonso Ferreira de Andrade, o qual também negociavam juntos. E assim foi a vida do meu avô. Pessoa humilde, trabalhador e agricultor. Nós somos todos agricultores aqui. E eu tenho aí meus parentes, alguns seguiram no comércio. Com loja de móveis e outras coisas por aí em Santa Teresinha.
contribuiu para o crescimento da nossa cidade. É um pouco desinformado para muitos, mas querendo ou não, ele contribuiu sim, porque pessoas da Paraíba que vinham comprar alimento aqui, era tempo de escassez, de seca, então ele vendia aquele mantimento, as pessoas voltavam para Paraíba e ia trabalhar quando era no inverno, que o tempo melhorava, as pessoas vinham e pagavam a ele. E com muita gratidão o pessoal fala para mim, né? Já aconteceu de eu andar pro lado da Paraíba aqui e as pessoas perguntaram de quem eu era família. Quando eu falava que era de Senhor Domingos, as pessoas ficavam bem, me recebiam bem e ficavam muito agradecidos por eu ser neto do Senhor Domingos. Sempre ele lutou assim, começou de pouco, vendendo na feira. Aí depois arrumou esse armazém, ficou vendendo, né? Aí por aí foi, né? Mas ele trabalhava sempre na roça, que é o que ele gostava, né? Isso aos poucos foi crescendo o comércio, né? Foi crescendo o comércio, né? E aí foi tempo que ele foi largando um pouco da roça, né? Foi deixando mais a roça e se ficando mais aqui na cidade, assim, no comércio dele, né, sabe? No começo, ele ficava um pouco aqui, depois ia para casa lá e ia, assim, arrumar o povo que trabalhava lá, os meninos, os filhos dele mesmo, né? Falando como que fazia e tudo, né? Ele ficava por ali, mas sempre estava aqui na rua, no armazém dele, que ele vendia, né? Mas ele sempre ficava no sítio também. Ele não era muito brincalhão, não, ele era mais do sério. Ele não tinha brincadeira, não. Principalmente do povo do sítio, que trazia, assim, as cereais para vender, aí para ele comprava e depois ia vendendo. De uma cuia, né, 2 cuias, era uma vazia. A medida da época era cuia, né? Era cuia. Aí ele vendia aquelas meia cuia, um pediu uma cuia, era 2 cuias, 3 cuias, né? E ia aumentando assim, sabe? Ele comprava o legume e depois revendia. A lição que ele dava para os filhos é que ele saía de casa, vinha para a rua, mas deixava a conta. Você tira vai limpar aquele mato, né? E dava aquela quantia daqueles pedaços de roça para limpar, né? Dava para cada um, até as meninas mesmo, Valdomira e Leora também, às vezes ele dava uma quantia para eles limpar o mato, sabe? Para tirar da roça, sabe? O comércio começou aqui em Santa Terezinha. O pai foi um dos comerciantes aqui que trouxe aqui o perfil aqui de tecido aqui para Santa Terezinha. Nessa época ele fazia a feira de Mãe d'Água e trabalhava para seu Nozinho, né? Trabalhava de empregado para seu Nozinho. Isso na época assim de 1947, muitos anos. Ele era criança e ia para Mãe d'Água. E chegando lá em Mãe d'Água, ele começava a ajudar seu Nozinho Romão, né? Muito conhecido aqui, o comerciante também. E lá, ele ficando lá ajudando a seu Nozinho, vendo o interesse dele, convidou para ele vir aqui para Santa Terezinha. Nessa época, o pai tinha, assim, aproximadamente uns 16 a 18 anos. Aí, pai veio de Mãe d'Água aqui para Santa Terezinha, trabalhar com o seu Nozinho. Então, chegando aqui, pai um rapaz muito preparado, assim, no balcão, era muito
esforçado, e seu Nozinho vendo aquele esforço de pai naquela época, aí seu Nozinho foi falar com o pai para deixar ele morar com o seu Nozinho. Aí pai resolveu separar. Aí disse, eu vou botar um comérciozinho. Aí pai saiu de seu Nozinho e foi botar um comérciozinho. Então pai foi um dos primeiros comerciantes aqui de Santa Terezinha. Pai tem um perfil aqui em Santa Terezinha do primeiro comerciante naquela época que ele começou aqui com tecido. Quem iniciou aqui foi pai. Iniciou aqui vendendo tecidos. Então o pai começou a negociar com tecido, pouquinho, nessa época era coisinha pouca, não tinha confecção, não tinha nada, né? Aí o pai começou a negociar com esses tecidos e foi vendendo tecido e até hoje pai foi passando de pai para filhos, pai não pôde mais, entregou a gente e nós demos continuidade a esse ramo de tecido até hoje. Até hoje nós estamos nesse ramo de tecido, né? Ele não ensinou outra coisa, ele não ensinou a comprar açúcar, ele não ensinou a comprar arroz, outras coisas não. Era tecido mesmo e só foi o que nós aprendemos, foi negociar com tecido. Na valente terra nordestina nasceu um menino que depois de crescidinho Santa Terezinha viu seu progresso entrelaçado com o comércio desde o início de sua história. As raízes do município testemunharam o surgimento de pequenos mercados e trocas locais, que ao longo do tempo evoluíram para estabelecimentos maiores. O comércio não apenas impulsionou a economia, mas também moldou a identidade da comunidade, refletindo a vitalidade e a diversidade dos empreendimentos que contribuíram para o crescimento da cidade.